Você não é bem-vinda aqui. Por favor, retire-se ou serei forçada a chamar a polícia. A voz dela, afiada como um caco de vidro, cortou o ar festivo daquela tarde de domingo. As palavras ecoaram na minha cabeça, se repetindo em um laço de incredulidade e dor. Eu estava parada na entrada opulenta do salão de festas, segurando um pequeno pacote embrulhado em papel azul com anjinhos, o presente de batizado do meu único neto. O som de risadas e música flutuava lá de dentro. Um mundo de alegria do qual eu fui bruscamente arrancada. Minha nora, com seu vestido impecável e sorriso forjado, me olhava como se eu fosse uma estranha, uma ameaça. Naquele instante, o peso dos meus 60 anos de vida pareceu desabar sobre meus ombros, e o mundo, antes cheio de cores, tornou-se cinza e frio. A humilhação foi um veneno lento, se espalhando por minhas veias, enquanto os convidados, amigos e familiares começavam a notar a cena que se desenrolava na porta. Alguns olhares eram de pena, outros de curiosidade mórbida, mas todos contribuíam para a mesma sensação avassaladora de vergonha. Eu, que sempre me considerei o pilar discreto desta família, estava sendo exposta como uma pária, um problema a ser descartado. Tentei argumentar. Minha voz era um sussurro trêmulo que mal conseguia sair. Pedi para ver meu filho, para entender o que estava acontecendo, mas ela foi irredutível. Seu rosto, uma máscara de desprezo. Ela disse que minha presença causaria um conflito, uma frase tão clínica e desprovida de sentimento que me feriu mais do que qualquer grito. Ela não hesitou. Com um gesto teatral, pegou o celular de sua bolsa de grife e discou o número da polícia na frente de todos. Cada toque na tela era como uma martelada no meu coração. O silêncio que se instalou ao nosso redor era ensurdecedor, quebrado apenas pela música distante da festa que continuava, indiferente à minha agonia. Vi meu reflexo no vidro da porta, uma senhora de cabelos brancos, com os olhos marejados de lágrimas que eu me recusava a derramar, segurando um presente inútil. A mulher que dedicou a vida a construir aquela família estava sendo desmantelada, peça por peça, pela crueldade calculada de quem um dia eu chamei de filha. Os minutos se arrastaram como horas. A chegada do carro da polícia, com suas luzes piscando silenciosamente, foi a cena final do meu rebaixamento. 2 oficiais jovens se aproximaram, visivelmente desconfortáveis, tentando compreender a situação. Conflito de família. Minha nora explicou com uma calma assustadora, como se estivesse relatando um problema com a encanação. A frase pairou no ar, banalizando a minha dor, transformando meu amor em um incômodo. Fui tratada não como uma avó, mas como uma intrusa. Não houve gritos, não houve escândalo da minha parte. Apenas um silêncio profundo, uma rendição àquela violência emocional que me deixava sem forças para lutar. Enquanto um dos policiais me pedia gentilmente para acompanhá-lo, meu olhar cruzou com o do meu filho, que observava tudo de longe, perto da mesa de doces. Paralisado. Ele não fez nada. Seu silêncio foi a traição final, a facada que doeu mais fundo. Ele, meu menino, para quem sacrifiquei tantos sonhos, permitiu que sua mãe fosse tratada como uma criminosa na festa de batizado do seu próprio filho. Ele apenas desviou o olhar, um gesto de covardia que selou a quebra de algo precioso e insubstituível entre nós. Aquele olhar vazio foi a confirmação de que eu estava completamente sozinha. Fui escoltada para fora como se fosse uma ameaça real, deixando para trás o som da celebração, o cheiro doce dos bolos e a imagem do meu neto, que eu nem sequer tive a chance de abraçar. O presente caiu da minha mão trêmula e ficou ali, esquecido no chão polido da entrada. Um pequeno anjo de papel azul, testemunhando a minha expulsão do paraíso, que eu mesma ajudei a construir. A porta do salão se fechou, abafando a música e as risadas, e me deixando do lado de fora, no silêncio cortante da rua, com um vazio no peito que parecia grande demais para o meu corpo suportar. A festa continuou, mas para mim, algo ali havia morrido para sempre. Sentada neste banco de praça, com o sol da tarde ameno no meu rosto, a humilhação ainda arde em meu peito como uma brasa viva. Meu nome é Helena, e as 60 e poucas voltas que dei ao redor do sol parecem ter me ensinado muito pouco sobre a crueldade humana, especialmente quando ela vem de quem amamos. O vento balança as folhas das árvores e eu me sinto como uma delas, prestes a me soltar do galho, levada por uma rajada de vento que não pedi. As pessoas passam, vivem suas vidas,
E eu estou aqui, suspensa em um limbo de dor, tentando encontrar o ponto exato em que a minha história de amor e dedicação se transformou nesta tragédia silenciosa. O presente do meu neto, agora amassado no fundo da minha bolsa, é um lembrete físico da minha inadequação no mundo que eu mesma ajudei a criar. Eu nem sempre fui essa figura solitária. Houve um tempo em que meu mundo era preenchido pelo riso do meu falecido marido, Antônio. Juntos, sonhamos com uma vida simples, mas cheia de amor, e construímos nosso lar com as próprias mãos. Quando ele se foi, cedo demais, uma parte de mim partiu com ele, mas a outra se agarrou com todas as forças ao nosso bem mais precioso, nosso filho, Marcos. Ele se tornou o centro do meu universo, a razão pela qual eu me levantava todas as manhãs. Prometi a mim mesma e ao meu Antônio que faria de tudo para que nosso filho tivesse uma vida plena e feliz, uma vida que nós, talvez, não pudéssemos ter por completo. Ele era meu projeto de amor, minha continuação. Ser viúva e mãe jovem não foi fácil. Lembro-me das noites em claro, costurando para fora para complementar a renda, o cheiro do óleo da máquina de costura impregnado em minhas mãos. Lembro-me de vender o carro que Antônio me deixou para pagar a melhor escola para Marcos, de abdicar de qualquer vaidade ou desejo pessoal para que nada lhe faltasse. Cada conquista dele era a minha. Cada sorriso, cada boletim com notas boas, cada abraço desajeitado na adolescência era a minha recompensa. Eu via nele o reflexo do pai, a mesma bondade nos olhos, e acreditava que havia criado um homem de valor, um homem que saberia honrar o amor e o sacrifício. E então surgiu Clara, minha nora. No início, ela era uma moça doce, de olhar tímido, que parecia admirar a nossa família. Eu a recebi de braços abertos, como a filha que nunca tive. Ensinei-a a fazer a receita de pão do meu marido. Compartilhei com ela as histórias de infância de Marcos. Confiei a ela o coração do meu filho. Eu via a felicidade dele ao lado dela, e para uma mãe, não há visão mais bela. Eu me sentia completa, acreditando que a família que Antônio e eu sonhamos estava finalmente se expandindo, se fortalecendo com novos laços, novas esperanças e a promessa de futuros netos que encheriam a casa de alegria. Mas a vida nos pregou uma peça cruel. Uma doença grave atingiu Clara, uma falha em seus rins que a colocou em uma espiral de desespero e longas sessões de diálise. A alegria da nossa casa foi substituída pelo medo constante, pela incerteza do amanhã. Marcos estava devastado e ver o sofrimento do meu filho era uma dor física em mim. As listas de transplante eram longas. A esperança diminuía a cada dia. Foi então, em uma noite de insônia, que tomei a decisão que mudaria tudo. Eu faria os exames de compatibilidade, em segredo. Eu não podia ficar parada vendo a felicidade do meu filho se esvair. Se houvesse uma chance, por menor que fosse, de salvá-la, eu a agarraria. O resultado positivo foi um sinal divino, uma resposta às minhas preces silenciosas. Eu era compatível. A cirurgia foi marcada e eu exigi uma única condição: anonimato absoluto. Ninguém, nem mesmo meu filho, deveria saber que a doadora era eu. Não fiz isso por heroísmo, fiz por amor. Um amor que não pede aplausos nem reconhecimento, apenas a felicidade daqueles que estão em nosso coração. Lembro-me do frio da sala de cirurgia, do cheiro de antisséptico, da sensação da anestesia tomando meu corpo. Minha última prece, antes de apagar, foi para que o meu rim desse a ela a vida que a doença estava lhe roubando, para que meu filho pudesse voltar a sorrir. A recuperação foi dolorosa e solitária. Enquanto Clara celebrava sua nova chance, cercada de cuidados e atenção, eu me recuperava em silêncio no meu quarto, inventando desculpas sobre uma cirurgia de vesícula complicada. Eu via a alegria deles de longe, sentindo uma mistura de alívio e uma pontada de melancolia. Meu corpo carregava uma cicatriz que contava uma história de sacrifício que ninguém conhecia. E estava tudo bem, eu repetia para mim mesma. A felicidade deles era a minha recompensa. Vê-la saudável, planejando o futuro, o casamento, os filhos. Isso era tudo o que importava. Minha parte estava feita. Meu ato de amor estava completo e selado em segredo. Agora, sentada aqui, o contraste entre aquele ato e a cena de hoje é uma ferida aberta. A mulher cuja vida eu salvei,
com um pedaço do meu próprio corpo, foi a mesma que chamou a polícia para me expulsar da celebração da vida do meu neto. A ironia é tão cruel que parece uma piada de mau gosto. Como o amor que dei se transformou em tanto desprezo. Como a vida que ajudei a salvar gerou uma pessoa tão ingrata. Eu, a doadora anônima, a salvadora secreta, fui rebaixada a um conflito de família. Sinto como se não apenas tivessem me expulsado de uma festa, mas tivessem me apagado da própria história que ajudei a escrever com meu sangue e minha dor. Esta é a minha verdade, a história que carrego por baixo da pele e das roupas simples. Uma história que talvez muitos de vocês possam reconhecer em suas próprias vidas, de maneiras diferentes. Se estas minhas palavras, nascidas da dor, de alguma forma tocaram seu coração, peço que se inscreva no canal para acompanhar o desfecho desta jornada. E por favor, comente aqui embaixo. Diga-me se você já se sentiu invisível para as pessoas a quem mais se dedicou. Saber que não estou sozinha nesta estrada me dará um pouco da força que me foi roubada hoje. Minha nora, Clara, não se tornou essa pessoa da noite para o dia. A transformação foi sutil, uma erosão lenta da mulher doce e grata que eu conheci. Depois que a saúde lhe foi devolvida, algo mais mudou dentro dela. Uma sede por status, por uma vida de aparências, começou a guiá-la. O brilho em seus olhos, antes de gratidão pela vida, foi substituído por um brilho de cobiça por bolsas caras, jantares em restaurantes da moda e amizades que pudessem lhe render algum tipo de prestígio social. Ela, que um dia foi salva por um ato de amor anônimo, começou a acreditar que merecia tudo aquilo, que a vida lhe devia luxo e perfeição como uma compensação por seu sofrimento passado. E nesse novo mundo que ela construía, eu me tornei um estorvo. A ingratidão começou a se manifestar em pequenas doses, quase imperceptíveis. Eram os telefonemas que eu fazia e que ela raramente retornava, sempre com a desculpa de que estava incrivelmente ocupada. Eram os convites para o almoço de domingo, que antes eram sagrados e que passaram a ser recusados com justificativas vagas. Lembro-me de uma vez em que passei a manhã toda preparando a lasanha que ela tanto amava nos tempos difíceis. Ao convidá-la, ela respondeu com uma risada curta, dizendo que não comia mais comidas tão pesadas e que agora só frequentava lugares com cozinha contemporânea. Cada recusa era um pequeno tijolo no muro que ela construía entre nós. Um muro que eu não sabia como transpor. Com o tempo, entendi a raiz dessa mudança. Eu, com minhas roupas simples, minha casa modesta e minhas mãos marcadas pelo trabalho, era um lembrete vivo do passado que ela queria desesperadamente apagar. Eu representava a vulnerabilidade, a doença, a dependência. Eu era a personificação do tempo em que ela não era a mulher poderosa e sofisticada que se esforçava tanto para ser. Para manter sua nova imagem, ela precisava se livrar de todas as peças que não se encaixavam em seu quebra-cabeça de perfeição. E eu era a peça mais destoante de todas. Minha simplicidade era uma afronta ao seu luxo. Meu amor silencioso era um ruído em sua busca por aplausos sociais. O mais doloroso, no entanto, é falar do meu filho, Marcos. Ele não é uma pessoa má, eu sei disso no fundo da minha alma, mas ele se tornou fraco, um espectador passivo da minha exclusão. Influenciado pela esposa, ele aprendeu a arte de evitar confrontos. O homem que eu criei para ser justo e corajoso se transformou em um equilibrista, tentando manter a paz em seu casamento a qualquer custo, mesmo que o custo fosse a dignidade de sua própria mãe. Ele via as alfinetadas de Clara, ouvia os comentários depreciativos, percebia meu afastamento forçado, mas escolhia o silêncio. Um silêncio que, para mim, soava como conivência, como uma aprovação tácita da crueldade dela. Lembro-me de um aniversário meu, há alguns anos. Estávamos em minha casa e eu tinha feito um bolo simples como sempre fiz. Clara comentou, em tom de zombaria para uma amiga ao telefone, que a festa era bem caseira, quase rústica. Senti meu rosto queimar de vergonha. Meus olhos buscaram os de Marcos em um apelo mudo para que ele dissesse algo, qualquer coisa. Ele apenas me deu um sorriso sem graça. Pegou um pedaço de bolo e começou a falar sobre futebol, mudando de assunto de forma abrupta. Naquele momento, eu compreendi a dimensão da minha solidão. Ele não me defenderia. Para manter a harmonia em seu lar, ele estava disposto a me deixar ser desrespeitada no meu. E assim, os dois se tornaram os arquitetos da minha dor. Clara, a antagonista ativa, a que empunhava a adaga da humilhação com um sorriso no rosto,
movida por uma insegurança disfarçada de arrogância. E Marcos, o antagonista passivo, cujo medo e omissão davam a ela a permissão para continuar. Eles funcionavam em uma simbiose tóxica. Ela atacava e ele, com seu silêncio, segurava meus braços para que eu não pudesse me defender. O resultado foi a cena de hoje, no batizado. Aquilo não foi um ato isolado, mas o ápice de um longo e doloroso processo de anulação, orquestrado pela mulher que ajudei a salvar e permitido pelo filho a quem dediquei minha vida inteira. O caminho de volta do salão de festas pareceu infinito. Cada passo na calçada era pesado, como se eu carregasse o mundo nas costas. Os carros passavam, as pessoas conversavam em mesas de bares na calçada e a vida da cidade pulsava ao meu redor, completamente alheia à minha dor. Eu me sentia como um fantasma, atravessando uma realidade que já não era minha. Naquele momento, a humilhação pública doeu menos do que a constatação silenciosa de que eu havia me tornado invisível para as duas pessoas que mais importavam. O ar da noite começava a esfriar, mas por dentro eu sentia um deserto, um vazio árido onde antes havia um jardim de afeto e cuidado que eu mesma plantei e reguei por tantos anos. Minha mente, em um ato de autotortura, me levou de volta ao dia em que Marcos me apresentou Clara como sua noiva. Lembro-me do brilho nos olhos dele, da felicidade genuína que transbordava. Clara me abraçou com força, um abraço que pareceu sincero na época, e sussurrou no meu ouvido: "Prometo fazer seu filho muito feliz, e você será sempre minha segunda mãe." Eu acreditei nela, acreditei naquela promessa, naquela imagem de uma família unida que se formava. Segurei as mãos dela entre as minhas e senti o calor da esperança. Como aquela promessa, dita com tanta convicção, pôde se desfazer em pó, se transformar na crueldade fria que vi em seus olhos hoje. Às vezes, quando sinto um cheiro forte de álcool ou de produto de limpeza, sou transportada de volta para o corredor do hospital. Aquele odor, para mim, não é o de limpeza, mas o cheiro do medo e do sacrifício. Lembro-me de caminhar por aqueles corredores brancos e silenciosos para assinar os papéis da doação, o coração batendo descompassado. Para Clara, aquele ambiente representou a salvação, o fim de um pesadelo. Para mim, foi o começo de um segredo, um pacto silencioso de amor que eu carregaria para sempre. É irônico que o lugar que simbolizou a nossa conexão mais profunda, através de um ato que nos tornou, literalmente, parte uma da outra, seja agora a fonte da minha maior mágoa pela sua total ingratidão. A injustiça também se manifestava nas coisas pequenas e práticas da vida. Houve uma vez em que minha geladeira quebrou. Passei dias usando uma caixa de isopor com gelo, com vergonha de pedir ajuda. Quando finalmente criei coragem e liguei para Marcos, senti a hesitação em sua voz. Ele e Clara me deram o dinheiro para uma nova, mas o gesto veio acompanhado de um sermão sobre planejamento financeiro e imprevistos. Não foi um filho ajudando a mãe, foi um gerente de banco avaliando um empréstimo de risco. Senti-me diminuída, como se fosse um fardo, um problema a ser resolvido. O dinheiro que me deram queimou na minha mão, um lembrete de que até a ajuda deles agora vinha com um preço, a minha dignidade. Quando meu neto nasceu, pensei que tudo mudaria, que o amor por aquela criança nos uniria novamente. Preparei-me por meses, tricotando sapatinhos, mantas e casaquinhos. No entanto, desde o primeiro dia, Clara impôs uma barreira invisível entre mim e o bebê. Não o beije, por causa das bactérias. Por favor, não use esse perfume perto dele. Ele precisa seguir a rotina. Não o tire do berço. Eram regras e mais regras, disfarçadas de cuidado, mas que na verdade serviam para me manter à distância, para limitar meu papel de avó a uma mera espectadora. Eu não podia dar o colo, o afago, o amor espontâneo que toda avó anseia por dar. Isso me fazia refletir sobre como criei Marcos. Lembro-me de noites em que ele, pequeno, chorava com cólica, e eu passava horas com ele no colo, ninando e cantando baixo, até que ele adormecesse em meu peito. Nunca pensei se isso o acostumaria mal ou se estava quebrando alguma rotina. Era apenas amor em sua forma mais pura e instintiva. Vejo agora um novo tipo de maternidade em Clara. Uma maternidade de aparências, preocupada com o que os livros dizem, com o que o pediatra da moda recomenda, com a foto perfeita para as redes sociais. E nesse manual de perfeição, não há espaço para o amor bagunçado e incondicional de uma avó. Penso também em um tempo, muito antes da doença renal, em que Clara pegou uma gripe forte. Marcos estava viajando a trabalho
E fui eu quem cuidou dela. Passei 3 dias em sua casa fazendo canjas, chás de limão com mel, medindo sua febre e garantindo que tomasse os remédios na hora certa. Ela era tão grata. Me chamava de meu anjo da guarda. Onde foi parar aquela mulher? Como a pessoa que um dia aceitou meu cuidado com tanta humildade se transformou na pessoa que me vê como uma contaminação, um perigo para seu filho. A memória daquela intimidade e daquele carinho torna a frieza de hoje ainda mais incompreensível e dolorosa. No meu último aniversário, eles me deram um tablet. Para a senhora se modernizar, mãe, para a gente poder fazer chamadas de vídeo, disse Marcos, com um orgulho que não me convenceu. A verdade é que o presente parecia mais uma forma de me manter convenientemente longe. Eles não tinham paciência para me ensinar a usar. Ficavam frustrados com minhas perguntas. O aparelho, que deveria nos conectar, virou um símbolo da nossa distância. Eu, que sempre me conectei com eles através do toque, do abraço, da comida quente na mesa, agora era forçada a me comunicar através de uma tela fria e impessoal que mal sabia operar. O último Natal foi talvez o ponto mais baixo antes da humilhação de hoje. Fui convidada para a ceia na casa deles, uma casa enorme e decorada de forma impecável, mas me senti como um móvel antigo no meio de uma sala moderna. Sentei em uma poltrona no canto, enquanto eles e seus amigos ricos riam de piadas que eu não entendia, falavam de viagens que eu nunca faria e de problemas que eu desconhecia. Ninguém se sentou ao meu lado para conversar. Clara passou por mim várias vezes, o anfitriã perfeita, mas seu sorriso não alcançava os olhos quando se dirigia a mim. Fui uma presença tolerada, não celebrada. Essa sensação de apagamento é constante. Outro dia, vi que Clara postou uma montagem de fotos da história de amor deles nas redes sociais. Começava com a primeira viagem, passava pelo noivado, pelo casamento, pela gravidez. Em nenhuma das dezenas de fotos eu aparecia. Nem mesmo nas fotos de família, ela escolhia ângulos ou momentos em que eu não estava presente. É uma reescrita sutil da história. Uma em que eu, a mãe, a sogra, a doadora, simplesmente não existo. Eles estão criando uma narrativa familiar da qual fui cuidadosamente editada. E a dor de ser esquecida em vida é uma das mais cruéis que existem. Nessas horas, a saudade do meu Antônio aperta o peito. Fecho os olhos e quase consigo ouvi-lo. Ele não permitiria isso. Antônio tinha um jeito firme, mais justo, de resolver as coisas. Ele teria chamado Marcos para uma conversa séria, de homem para homem. Teria olhado para Clara e, com seu jeito simples e direto, a lembraria do valor da família e do respeito. Ele seria meu escudo, meu porto seguro. A ausência dele torna minha solidão ainda mais profunda e a passividade de Marcos uma falha ainda maior em honrar o legado do pai que ele tanto dizia admirar. No mês passado, em uma tentativa desesperada de me reconectar, fiz uma torta de frango, a favorita de Marcos na infância, e a levei até a casa dele sem avisar. A surpresa não foi bem recebida. Clara abriu a porta com um sorriso tenso e disse: "Ah, que gentileza! Mas não precisava se incomodar. Justo hoje vamos jantar fora." Ela pegou a travessa da minha mão e a colocou na geladeira, com a promessa de que comeriam no dia seguinte. Eu sabia, com uma certeza amarga, que minha torta acabaria no lixo. Meu gesto de amor foi recebido como uma inconveniência, uma quebra de protocolo em sua vida perfeitamente agendada. Volto minha atenção para a bolsa em meu colo. Puxo de dentro a manta azul de lã que tricotei para o batizado. O toque é macio. Cada ponto foi feito com uma oração silenciosa pela felicidade do meu neto. Passo os dedos pelo tecido, sentindo a textura do meu amor, da minha esperança. Este pequeno pedaço de pano se tornou a materialização de toda a minha dor. Um presente que não pôde ser entregue. Um afeto que foi rejeitado na porta. É apenas uma manta, mas para mim, ela representa o calor que eu queria dar e que foi recebido com uma frieza polar. Um desprezo que gelou minha alma. Lembro da última vez que tentei falar com Marcos sobre como me sentia. Foi por telefone, depois de mais uma desfeita de Clara. Minha voz tremia ao tentar explicar minha tristeza. A resposta dele foi a de sempre. Um roteiro decorado de invalidação. "Mãe, a senhora está muito sensível ultimamente. Clara está sob muito estresse com o bebê. Tente entender. Por favor, não vamos criar um problema por tão pouco." Ele não apenas se recusava a me defender. Ele me acusava de ser o problema,
de ser a criadora do conflito. Essa manipulação sutil me fazia duvidar de mim mesma, me perguntando se eu não estava de fato louca. O sol se põe no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Aqui, neste banco de praça, depois de reviver todas essas feridas, uma clareza dolorosa toma conta de mim. O que aconteceu hoje não foi um incidente isolado. Foi a culminação de anos de pequenas e grandes crueldades, de um processo contínuo de desvalorização e apagamento. A injustiça não está apenas na polícia chamada, mas em cada gesto de desdém, em cada palavra não dita por meu filho, em cada lembrança de amor que foi pisoteada. Eles não roubaram apenas minha alegria hoje, eles vêm roubando meu lugar e minha história há muito tempo. Enquanto a noite avança e as luzes da cidade começam a piscar como estrelas caídas, algo dentro de mim começa a se transformar. A tristeza profunda que me paralisou está, aos poucos, dando lugar a uma calma fria, a uma clareza cortante. A dor não desapareceu, mas agora ela tem uma companheira, a consciência de uma verdade não dita, um segredo que guardei no cofre mais seguro da minha alma. Eles me humilharam, me descartaram como um objeto velho e inútil, mas fizeram isso sem conhecer a história completa. Eles julgaram um livro pela capa, sem jamais terem lido a página mais importante, aquela que foi escrita com meu sangue e minha coragem. E essa página, eu sinto, está prestes a ser virada. Agora que a adrenalina da humilhação passou, eu me lembro com mais nitidez do exato momento em que fui levada. Enquanto o policial me guiava pelo braço, meus olhos encontraram os de Clara uma última vez. Não havia ódio no meu olhar, nem súplica. Havia algo diferente, algo que ela não conseguiu decifrar. Era um olhar de profunda e antiga compaixão. A mesma compaixão que senti por ela na cama de um hospital. Era um olhar de piedade. Sim, no auge da minha humilhação, eu senti pena dela. Pena por sua ignorância, por sua crueldade vazia. Um olhar que, sem palavras, dizia: pobre menina, você não tem a menor ideia do que está fazendo, nem a quem está fazendo isso. Fragmentos daquele período me assaltam a mente, como flashes de um sonho distante. Não é a dor da cirurgia que me lembro agora, mas sons e sensações. A voz grave e respeitosa do cirurgião-chefe, em nossa última conversa antes do procedimento, ecoa em minha memória. Dona Helena, sua decisão é de uma generosidade quase inédita nos meus 30 anos de carreira. Tem absoluta certeza de que deseja manter o mais estrito anonimato? Minha resposta foi um sim, firme, sussurrado com a garganta seca pelo jejum e pelo medo. Naquele momento, o anonimato era a mais pura expressão do meu amor. Hoje, ele parece ser a mais irônica das armaduras. Esse segredo nunca foi um fardo, foi minha oferta silenciosa, meu presente de vida para a felicidade do meu filho. Nunca, nem em meus pensamentos mais sombrios, considerei usá-lo como uma arma ou uma moeda de troca. O amor não cobra, não exige, apenas se doa. Mas agora, ao ser tratada com tanto desprezo, começo a me perguntar sobre o papel da verdade. A verdade não é uma arma, mas é uma luz. E a luz tem o poder de revelar o que está escondido nas sombras, de expor a feiura disfarçada de beleza. Eu não sei se tenho o direito de acender essa luz, mas sinto que a escuridão em que eles vivem se tornou insustentável. Todas as manhãs, ao sair do banho, o espelho me mostra a prova física da minha história. Uma cicatriz fina e esbranquiçada na lateral do meu corpo. Por anos, eu a ignorei, a cobri rapidamente com as roupas. Mas ultimamente, eu a encaro. Passo a ponta dos dedos sobre a pele em relevo, e não sinto mais apenas a memória da dor física. Sinto o peso do meu sacrifício e a força que precisei ter. Esta marca não é um sinal de fraqueza ou de algo que me foi tirado. É o selo de algo que eu dei. É a assinatura indelével de um amor que eles julgam não existir. Uma força que Clara, em toda a sua arrogância, jamais poderia compreender. E isso me leva à pergunta que agora queima em minha mente. A questão que paira sobre toda essa tragédia. O que aconteceria se a verdade viesse à tona? O que faria Clara, a mulher orgulhosa que me expulsou de sua festa perfeita, se descobrisse que a vida que ela ostenta com tanto orgulho foi um presente da mulher que ela mais despreza? Será que ela descobriria a verdade? E se descobrisse,
O que ela faria? A negação seria sua primeira defesa, imagino. Mas e depois? O que acontece quando o pilar de desprezo sobre o qual você construiu sua identidade desmorona ao revelar que foi erguido sobre um fundamento de amor sacrificial? Uma sensação estranha percorre meu corpo. Não é esperança, nem desejo de vingança. É uma sensação de iminência, de que o universo está se reajustando para corrigir um erro profundo. A estrutura que eles construíram, baseada na mentira da minha insignificância e na arrogância dela, é frágil, um castelo de cartas. A energia gasta para manter uma injustiça tão grande em pé é enorme, e uma hora, essa energia se esgota. A corda está esticada demais e está prestes a arrebentar. Eu não sei como nem quando, mas sinto no ar, na brisa da noite, que o clímax desta história dolorosa está se aproximando. Eu sinto que algo está prestes a mudar. A verdade tem um peso próprio, e chega um momento em que esse peso se torna grande demais para continuar sendo ignorado por todos. O que você acha que vai acontecer a seguir? Antes de descobrirmos juntos, se esta história está te tocando, peço que se inscreva no canal para não perder a reviravolta que eu sinto que está por vir. E por favor, deixe seu palpite nos comentários. Você acredita que a verdade sobre o rim será revelada? E qual seria a reação de Clara ao descobrir? Sua opinião é importante para mim neste momento de solidão. Levanto-me do banco, minhas pernas um pouco rígidas pelo tempo que fiquei sentada. A decisão está tomada, embora eu não saiba exatamente qual é. Não se trata de planejar uma vingança, mas de parar de fugir da verdade. Por muito tempo, protegi meu segredo para proteger a paz deles. Agora vejo que não há paz. Apenas uma ilusão cruel. Ao me afastar do parque, não me sinto mais apenas como a vítima humilhada. Sinto-me como a guardiã de uma verdade poderosa, uma verdade que tem o poder de abalar os alicerces do mundo perfeito que eles construíram. Eu posso não ser a pessoa que acenderá o pavio, mas sei, com toda a certeza, que a pólvora já está no lugar, esperando apenas por uma faísca. A campainha tocou 3 dias depois. Era o meu filho, Marcos. Sua aparência era de um homem assombrado, com olheiras profundas e um olhar perdido. Ao seu lado, para minha surpresa, estava Clara, com uma postura rígida e um ar de desafio, como se tivesse vindo para uma batalha, não para uma reconciliação. Eles entraram na minha pequena sala, e o silêncio que se instalou era pesado, denso, cheio das palavras que não foram ditas por anos. Eu servi um copo de água para cada um, minhas mãos firmes, meu coração estranhamente calmo. Eu sabia, de alguma forma, que aquele era o momento em que a represa finalmente se romperia, e a verdade, há tanto tempo submersa, viria à tona com a força de uma inundação. Foi Clara quem quebrou o silêncio, e suas palavras não foram de paz. Olha, eu vim aqui porque o Marcos insistiu, mas eu quero deixar uma coisa bem clara, começou ela, a voz carregada de uma arrogância defensiva. Essa sua atitude de vítima não funciona mais. Você está manipulando seu filho e tentando nos fazer sentir culpados. Você precisa entender que nós temos a nossa vida agora, uma vida da qual você, honestamente, nunca fez parte de verdade. Você nunca fez nada por esta família, além de criticar e se lamentar. A crueldade daquela mentira final, dita com tanta convicção, foi a faísca que faltava. Naquele instante, algo dentro de Marcos se quebrou. Vi a cor sumir de seu rosto. Ele se levantou de um salto, o copo de água tremendo em sua mão. O homem passivo e medroso que eu conhecia desapareceu, e em seu lugar surgiu um filho devastado pela culpa. Um homem no limite de sua capacidade de suportar o peso de sua própria covardia. Ele olhou para mim, para o meu rosto que certamente exibia a dor daquelas palavras, e depois se virou para a esposa, os olhos cheios de uma fúria desesperada que eu nunca tinha visto antes. Cala a boca, Clara, ele disse, a voz rasgada. Você não sabe de nada. Absolutamente nada. A mulher que você está acusando, ele continuou, a voz subindo a cada palavra, carregada de anos de silêncio e vergonha. A mulher que você humilhou na frente de todos, a mulher que você expulsou da festa do próprio neto como se fosse lixo, a mulher que você acabou de acusar de nunca ter feito nada por nós, essa mulher, Clara, salvou a sua vida. A frase explodiu na pequena sala, reverberando contra as paredes. O tempo pareceu parar, o ar ficou rarefeito. O mundo inteiro se resumiu àquela acusação. Aquela verdade brutal finalmente liberta. A máscara de arrogância de Clara se desfez como papel molhado. Seus olhos se arregalaram em puro choque, a boca entreaberta, buscando o ar que parecia ter sido roubado de seus pulmões. O quê?
Do que você está falando? Marcos, você ficou louco! Ela gaguejou, a voz um fio, a negação sendo sua primeira e única defesa contra uma verdade tão monumental que sua mente se recusava a processar. Ela olhou para mim, desesperada, procurando em meu rosto um desmentido, um sinal de que aquilo era apenas um golpe baixo, uma mentira cruel. Mas em meus olhos, ela não encontrou nada além da calma triste de uma verdade incontestável. Louco? Eu estive louco por anos, por permitir que isso acontecesse, gritou Marcos, as lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. Enquanto você estava na lista de espera, morrendo aos poucos, foi ela quem fez os exames em segredo. Foi ela quem se deitou numa mesa de cirurgia e te deu um de seus rins, pedindo como única condição que você nunca soubesse. Ela fez isso por mim, para que eu não te perdesse. Ela sentiu dor, ficou com uma cicatriz para sempre, para que você pudesse viver essa vida que você tanto ostenta. Cada detalhe era como um prego sendo cravado no caixão da sua ignorância. O impacto da revelação foi avassalador. Clara deu um passo para trás, como se tivesse sido fisicamente atingida, e desabou na poltrona. Sua mente parecia estar em curto-circuito, tentando conciliar a imagem da sogra antiquada e inconveniente com a figura de uma salvadora anônima e sacrificial. O batizado, a expulsão, cada palavra de desprezo, cada olhar de desdém, tudo foi ressignificado naquele instante, transformado em atos de uma monstruosa e trágica ingratidão. O queixo dela tremia, o corpo todo sacudido por soluços silenciosos de puro horror. A vergonha era um veneno que a paralisava por completo. E eu permaneci em silêncio durante toda a explosão. Meu poder, naquele momento, não estava em palavras, mas na minha presença. Eu não precisava acusar, não precisava cobrar. A minha história, finalmente contada pela voz do meu filho, falava por si. A dinâmica de poder na sala havia se invertido de forma absoluta e irreversível. Eu não era mais a velha senhora digna de pena. Eu era o pilar moral sobre o qual a vida deles havia sido construída e, ao mesmo tempo, a juíza silenciosa de seus atos. A minha dignidade não foi devolvida por um pedido de desculpas, mas foi restaurada pela força esmagadora da verdade. A sala mergulhou em um novo tipo de silêncio. Não mais o silêncio da tensão, mas o silêncio das ruínas. Marcos chorava compulsivamente. Um choro de menino culpado que finalmente confessou seu erro. Clara estava imóvel, catatônica, o olhar fixo no vazio, perdida nos escombros de sua autoimagem. Sua perfeição, seu status, tudo havia se revelado uma farsa trágica, construída sobre a negação do maior ato de amor que ela já recebera. E eu os observei, não com um sentimento de vitória, mas com uma tristeza profunda e exausta. A verdade havia sido dita, mas não havia vencedores ali. Apenas a dor e o peso das consequências. Nos dias que se seguiram à revelação, minha casa permaneceu silenciosa. O telefone não tocou. Nenhuma visita inesperada. E nesse silêncio, eu encontrei o espaço que precisava para pensar. A explosão de verdade na minha sala não me trouxe a satisfação da vingança, como alguns poderiam imaginar. Pelo contrário, deixou um gosto amargo de tragédia. Revelar o sacrifício não curou a ferida da ingratidão, apenas a expôs de uma forma que tornou impossível qualquer retorno à normalidade. Entendi que um relacionamento que precisa de uma revelação tão drástica para encontrar um pingo de respeito já está morto há muito tempo. E foi nessa clareza que tomei a decisão mais importante da minha vida. Pela primeira vez, eu não pensei no que seria melhor para o meu filho, ou em como poupar os sentimentos de Clara. Eu pensei em mim, na pequena Helena que abdicou de tantos sonhos, na jovem viúva que se dedicou sem limites, na mãe e avó que amou até doer. E decidi que essa mulher merecia paz, merecia terminar seus dias não como um lembrete vivo do erro de alguém, mas como uma pessoa inteira, dona de sua própria história e de sua própria felicidade. Comecei a arrumar uma pequena mala, não com o peso da fuga, mas com a leveza da libertação. Eu não estava indo embora por raiva, estava partindo por amor, amor próprio. O verdadeiro amor, eu compreendi, é um ato de doação, não de cobrança. Eu dei meu amor, meu tempo e até uma parte do meu corpo, livremente. E não me arrependo disso. Meu erro foi continuar oferecendo meu coração a quem só sabia pisoteá-lo. O sacrifício só tem valor quando é recebido com, no mínimo, respeito. Quando ele se torna uma permissão para o abuso, ele se desvirtua e adoece quem o fez. A lição mais difícil que aprendi
é que não se pode forçar ninguém a te valorizar. Às vezes, o maior ato de amor que podemos fazer é nos retirar, é parar de entregar nossa alma a quem não tem a capacidade de cuidar dela. Deixo para trás meu filho e minha nora, imersos no silêncio ensurdecedor de sua própria consciência. A verdade, agora revelada, será a companheira deles. Será a terceira pessoa em seu casamento, a sombra em cada jantar de luxo, o pensamento incômodo em cada noite de insônia. Eles agora têm a responsabilidade de viver com o que fizeram, de se olharem no espelho e enxergarem a dimensão de suas falhas. A cura deles, se vier a acontecer, é uma jornada que pertence somente aos dois. Eu me liberto do fardo de esperar por seu arrependimento. Minha paz não pode mais depender da consciência deles. O valor de uma pessoa não está em sua conta bancária, em suas roupas da moda ou na perfeição de suas festas. O valor de uma vida reside em seus atos silenciosos de bondade, na resiliência diante da dor e na dignidade com que se enfrenta a injustiça. Por muito tempo, permiti que o julgamento deles definisse meu valor. Hoje, eu o reclamo de volta. Minha história não é sobre a humilhação que sofri, mas sobre a força que tive ao doar, ao silenciar e, finalmente, ao partir. O respeito que eles me negaram, eu encontrei dentro de mim mesma, e essa é a única posse que ninguém jamais poderá me tirar. A imagem final da minha história não é a de uma senhora chorando em um banco de praça. É a de uma mulher de cabelos brancos, de pé em uma rodoviária, segurando uma única mala. O sol da manhã entra pelas janelas e, pela primeira vez em muitos anos, ele não parece apenas iluminar o mundo, mas também aquecer meu rosto, prometendo um dia que é só meu. Não sei para onde vou, e isso é maravilhoso. Estou sozinha, mas não sinto solidão. Sinto a companhia de mim mesma, uma velha amiga que negligenciei por tempo demais. E enquanto dou o primeiro passo em direção ao meu futuro, um sorriso sereno, finalmente em paz, se desenha em meus lábios.